Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Todos acharam, vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitavam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais do que 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, vai falar sobre as atitudes dos apóstolos. Quais eram as atitudes que os apóstolos tinham diante de uma adversidade? Sabe, o livro não deveria nem se chamar Atos dos Apóstolos. O livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né, irmãos? Que é o Espírito Santo que move eles para eles fazerem coisas grandiosas, coisas gloriosas. E para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui no capítulo 4, é preciso que a gente saiba o que aconteceu no capítulo 3.
Né? O que aconteceu no capítulo 3 para estar dizendo essas coisas aqui no capítulo 4? No capítulo 3, havia um homem que era aleijado, e aquele homem aleijado, ele sempre ficava na porta do templo. Ele ficava na porta do templo não para pedir alguma coisa para quem entrava no templo, mas ele ficava na porta do templo mendigando para as pessoas que passavam, estavam de passagem na frente do templo, né, irmãos, esperando receber alguma esmola, esperando receber alguma coisa para o seu sustento. E o que aconteceu? Estava passando por ali Pedro e João. E quando aquele homem aleijado viu Pedro e João, ele falou se Pedro e João podia dar alguma esmola para ele. E Pedro e João falou: eu não tenho dinheiro para dar. Sabe, o que você está me pedindo, eu não tenho para dar. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus não dá aquilo que nós pedimos. Glória a Deus. Né? Porque aquilo que nós pedimos não é muitas vezes o que nós precisamos. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo para Deus, estamos pedindo tanta coisa para Deus, mas Deus muitas vezes não está interessado em nos dar o que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir. Deus nos dá o que nós precisamos. Pedro e João não deram àquele homem o que eles pediram, mas deram para aquele homem aquilo que eles precisavam. E imediatamente aquele homem levantou, aquele aleijado ficou curado, sabe, irmãos, e ele começou a pular de alegria, e todas as pessoas começaram a enxergar aquele milagre, e as pessoas começaram a ver Pedro e João, sabe, como homens poderosos, como homens com um poder sobrenatural, e imediatamente Pedro e João começam a falar sobre Jesus Cristo. Falou: não pensem que nós somos especiais, não. Não pense que foi o nosso poder que fez isso, não. Não pense que nós que somos bons, não. É Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. Foi por causa dele que aconteceu esse milagre aqui. Jesus, sabe? E vocês, eu estou falando para vocês sobre Jesus, vocês têm que se arrepender. E Pedro começou a pregar para aqueles homens. Né, irmãos? E aí entra no capítulo 4, então. Porque quando Pedro e João estão pregando, anunciando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, que ele havia ressuscitado dentre os mortos, sabe, o povo começou a parar para ouvir. E quando o povo começou a parar para ouvir, o que aconteceu? Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Né? Então estava Pedro, João pregando para o povo, porque estava todo mundo espantado, admirado daquele milagre, e de repente quem chegou? O capitão do templo, os sacerdotes e os saduceus. Né, irmãos? Os sacerdotes são aqueles que as três maiores autoridades que tinham naquela época sobre o povo estavam ali, né? A autoridade acadêmica, a autoridade religiosa, né? E a autoridade militar estava ali, né? Aquelas pessoas que tinham maior controle sobre o povo, aquelas pessoas que tinham poder, sabe, que manipulavam o povo, de repente eles apareceram e eles estavam ali, ouvindo o que Pedro e o que João estavam falando. Né? E no versículo 2 vai dizer, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Né, irmãos? E eles, quando eles viram Pedro e João falando a respeito de Jesus Cristo, sabe, eles doeram-se muito. Sabe, irmãos, eles ficaram extremamente incomodados com aquilo. Porque quando Pedro e João estavam ali anunciando sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, que não havia mais salvação fora de Jesus Cristo, quando eles olharam para aquilo ali, eles viram, isso aí, eles viram que eles não poderiam permitir aquilo ali.
Eles não poderiam permitir aquilo ali porque aquilo afetava a autoridade que ele tinha sobre as pessoas. Sabe, se Pedro e João continuar falando sobre Jesus Cristo, se Pedro e João continuar falando sobre a ressurreição dos mortos, sobre Jesus Cristo, que nele a salvação, nós vamos perder, sabe, o domínio que nós temos sobre o povo. Sabe, nós vamos perder o controle que nós temos sobre o povo. Sabe, então, se é Deus que está falando sobre Pedro e João, esse Deus aí precisa ser resistido. Sabe, nós temos que parar eles, nós temos que interromper eles. Então o que nós temos aqui, irmãos, é uma luta de poder. Sabe, irmãos, uma luta de poder. Eles queriam manter o poder sobre o povo. Eles queriam manter o domínio sobre o povo. E para manter o poder sobre o povo, domínio sobre o povo, era muito importante que o povo permanecesse na ignorância. Era muito importante que o povo permanecesse na mentira. Sabe, irmãos, e hoje é a mesma coisa. Hoje continua a mesma coisa. Sabe, muitas igrejas estão se falando: não leia a Bíblia não leia não. Não estuda a Bíblia não leia, fica só com o que você ouve aqui no púlpito aqui. Não lê não se aprofunda não. Sabe por que está se ensinando isso? Porque a verdade transforma. Glória a Deus. A verdade liberta. E é muito mais fácil manter o controle sobre as pessoas quando elas são ignorantes. É muito mais fácil manter o controle sobre as pessoas quando elas estão caminhando na mentira. Né, irmãos? Então, há uma luta de poder. Né, irmãos? E essa é a nossa realidade hoje. Sabe, irmãos, as pessoas estão querendo lutar para ver qual igreja cresce mais. Sabe, irmãos, as pessoas estão querendo lutar para saber qual igreja tem mais membros. O que está funcionando mais. Olha, nós estamos ganhando. Olha, nós conseguimos isso, nós conseguimos aquilo. Sabe, mas a igreja de Jesus Cristo, ela não entra em lutas de poder. Glória a Deus. Senhor. Sabe, irmãos, a igreja de Jesus Cristo não entra em lutas de poder. Sabe, e por que a igreja de Jesus Cristo não entra em lutas de poder? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela já é composta de pessoas derrotadas. Ela já é composta de pessoas rendidas e subjugadas por Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a igreja de Jesus Cristo já é composta de pessoas que negaram as suas vontades e se submeteram à vontade de Deus. Sabe, irmãos, então a igreja de Cristo, ela vence, e ela vence caminhando através de pessoas derrotadas pela vontade de Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, então não adianta a gente querer lutar contra Deus. Glória. Muitas vezes nós tendemos a resistir à vontade de Deus. Sabe, quantas pessoas não ouvem o Evangelho, sabe, irmãos, e elas querem entrar numa luta de poder contra Deus. Sabe, irmãos, e elas querem resistir a Deus, e elas falam: não é isso aí que eu quero ouvir não é isso aí que eu preciso não. O que eu preciso de outra coisa. Se essa daí é a palavra de Deus, sabe, esse Deus aí vai ser resistido, porque não é isso que eu vim buscar. Esse Deus precisa ser resistido. Sabe, irmãos, o que nós estamos vendo aqui dos fariseus, dos saduceus, sabe, o que nós vemos aqui é o que a maioria das pessoas fazem quando elas entram dentro da igreja. Elas entram dentro da igreja buscando a casa, elas entram dentro da igreja buscando o carro, elas entram dentro da igreja querendo ser confortadas nos seus pecados, elas entram dentro da igreja buscando um monte de coisa, menos aquilo que elas realmente deveriam buscar. E quando elas ouvem a verdade sobre a sua condição caída e o quanto elas precisam se arrependerem e o quanto elas precisam se voltar para a vontade de Deus, muitas vezes elas olham e elas dizem: não, se essa é a palavra de Deus, esse Deus aí precisa ser resistido. Irmãos, então o que nós estamos vendo aqui é o que eles estavam fazendo. Eles estavam resistindo à vontade de Deus. Sabe, e a igreja, irmãos, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, é aquela que entendeu
que não adianta resistir à vontade de Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós negamos as nossas vontades. Nós negamos os nossos desejos. Né, irmãos? Porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Né? Que nem na última pregação, no último culto, a graça de Deus bate nos salvos até que eles aprendam a renunciar àquilo que desonra a Deus. Né, irmãos? Faz parte do pacote da salvação. Então a igreja de Deus vence caminhando através de pessoas derrotadas pela vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus. Então quando esses homens aqui estão resistindo a Deus, eles estão vendo Pedro e João pregando a vontade de Deus, eles estão resistindo ao verdadeiro Deus. E é claro que Deus não entra nessa briga de poder, porque se Deus entrasse nessa briga de poder, sabe, irmãos, todos os seus inimigos estariam automaticamente derrotados, porque ninguém pode lutar com Deus e pode prevalecer. Ninguém pode resistir a Deus, sabe? Se Deus quiser se lutar com nós, ele simplesmente venceria. Então nós vemos Deus aqui não entrando nessa briga de poder, e Pedro e João também não entrando nessa briga de poder, né, irmãos? Então o que vai acontecer, né? A gente vai ver aqui no versículo 7, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Né, irmãos? Eles estavam pregando, eles estavam falando a respeito de Jesus Cristo, e eles não podiam dizer que aquilo era mentira. Por que eles não podiam dizer que aquilo era mentira? Porque um homem aleijado havia acabado de ser curado. Aquilo era uma evidência de que o que eles estavam falando era verdade. Né, irmãos? E eles vão dizer para Pedro e João: com que poder vocês fizeram isso? Como é que vocês curaram esse homem? Sabe, com que poder vocês estão falando a respeito de Jesus Cristo? Sabe, com que poder vocês estão anunciando Jesus Cristo? Como é que vocês fizeram esse homem andar? Hoje, muitos crentes hoje diriam: não é porque eu tenho dom, é porque eu tenho o dom da cura. Sabe, é porque eu sou um homem de Deus. Sabe, é porque Deus me usa. Muitos crentes hoje iriam dizer que são especiais. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas a gente não vê Pedro e João dizer que eles são especiais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que eles possuem um dom da cura. Sabe, irmãos, a gente não vê eles dizendo isso. O que eles vão dizer? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, eles não vão dizer que são especiais, que têm o dom da cura. Não, eles vão dizer: é Jesus Cristo que fez esse homem aleijado andar. Glória a Deus, Senhor. Jesus Cristo que fez isso. E essa palavra que nós estamos pregando aqui, sabe, é a palavra de Deus, é anunciando Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias. Né? E Pedro não tinha muita diplomacia, não. Pedro não estava muito preocupado com o que as pessoas iam dizer, sabe? Porque muitas pessoas virariam para Pedro, hoje, e diriam para Pedro: Pedro, você não pode falar desse jeito, Pedro. Como é que você fala assim com eles, Pedro? Vocês têm que falar assim, você devia falar assim, Pedro: nós fizemos isso aqui em nome de Jesus Cristo. Vocês não querem conhecer Jesus Cristo? Vencer o preconceito, se aprofundar um pouco em Jesus Cristo. Se você abrir o seu coração para Jesus Cristo, você vai ver que Jesus Cristo vai entrar e aos poucos Jesus Cristo vai tomar conta do todo do teu coração. Você não quer conhecer Jesus Cristo? Muitas pessoas diriam: você tem que pregar com amor, Pedro. Tem que pregar com carinho. Você não pode ofender as pessoas assim. Santo Senhor. Mas como que Pedro fez? Sabe, você quer saber como que nós curamos esse homem aqui? Sabe, foi no nome de Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram lá na cruz lá. Glória a Deus, Senhor. Olha só como é que Pedro está falando.
Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram lá na cruz, sabe, é no nome dele, sabe, que nós estamos anunciando. É no nome dele que esse homem aqui foi curado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e o problema, a questão é que a Bíblia fala que Pedro falou isso, sabe, cheio, ó, no versículo 8, ó, Pedro cheio do Espírito Santo disse. Pedro falou isso, irmãos, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o Espírito Santo impactando aqueles homens, mostrando para eles a gravidade daquilo que eles haviam feito. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente não entende a gravidade daquilo que a gente faz. Sabe, a gente acha que tudo é uma grande brincadeira. A gente acha que muitas vezes as coisas são uma grande piada. Sabe, irmãos, a gente entra numa luta de poder, a gente entra numa disputa para saber qual igreja cresce mais. Sabe, irmãos, o que está funcionando mais, quem arrecada mais dinheiro. Entra-se numa luta de poder, sabe, para saber, sabe, qual pregador tem mais status, qual pregador é mais bem aceito pelas pessoas. Sabe, irmãos, e a gente não se preocupa com o que Deus pensa, com o que Deus acha, com o que Deus quer. Sabe, irmãos, e Pedro e João, eles não estavam preocupados com nem um pouco preocupados com isso. Eles não entrando nessa luta de poder, o que aconteceu com eles? Sabe, eles foram lançados na prisão. Eles foram lançados na prisão. Sabe, irmãos, a vontade dos fariseus, a vontade dos saduceus, a vontade de toda aquela elite que dominava o povo, a vontade deles, irmãos, era açoitar aqueles homens, bater tanto neles, e até eles aprenderem que eles não podiam mais falar sobre Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a vontade deles era de dizer que aquele milagre era falso. Mas eles não tinham como falar que o milagre era falso. Aquele homem estava vários anos ali, realmente aleijado, ali na frente do templo. Não havia como dizer que a cura era falsa. Sabe, irmãos, mas essa era a vontade deles. Essa era a vontade. E se eles tivessem uma oportunidade, se só eles tivessem visto aquela cura, era isso que eles iriam fazer. Santo Senhor. Né, mas quando Jesus Cristo ressuscitou, o anjo foi lá e arrancou aquela pedra e os guardas adormeceram, o que eles fizeram? Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma história para ninguém saber da verdade. Vamos falar que os discípulos vieram à noite, né, e atacaram os guardas, arrancaram a pedra e roubaram o corpo. Vamos inventar uma mentira. Glória a Deus. Irmãos, na luta pelo poder, sabe, usa-se de mentira. Glória a Deus, Senhor. Usa-se de engano. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, na luta pelo poder, as pessoas acham que valem tudo. Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, sabe, irmãos, é aquela que não entra na luta de poder. Sabe, irmãos, e ela não está preocupada se ela está indo para a prisão, ele não está preocupado se ele está sendo açoitado. Esses homens aqui, eles só não foram açoitados porque todo o povo estava glorificando a Deus. E eles estavam com medo do que o povo ia pensar, o que o povo ia dizer. Mas mesmo assim eles viraram para Pedro e viraram para João e falaram, vocês não falem mais sobre o nome de Jesus Cristo. Santo Senhor. Vocês estão proibidos de falar sobre Jesus Cristo. Né? E o que Pedro vai dizer? O que Pedro vai dizer, irmãos? Pedro vai dizer, sabe, e o que você acha que a gente vai fazer? Vocês acham que a gente vai obedecer a Deus? Ou você acha que a gente vai obedecer vocês? Glória a Deus, Santo Senhor. Você acha que convém a gente obedecer a Deus? Ou você acha que convém a gente obedecer vocês? Olha só o que Pedro vai dizer. Glória a Deus. E hoje em dia muitos crentes não sabem a resposta, irmãos. Santo Senhor. Muitos crentes não sabem a resposta. Muitas vezes as igrejas estão caminhando por um caminho torto. Muitas vezes as igrejas estão caminhando por um caminho errado. Você vai ter que ler essa carta aqui, Tem essa carta aqui que você vai ter que ler na igreja. É antibíblico, mas você vai ter que ler. Se não ler, vai perder o cargo. Santo Senhor. Ao invés de ele se perguntar, sabe, o que eu devo fazer? Obedecer o homem ou obedecer a Deus? Glória a Deus, Senhor. Irmãos, ao invés de eles se perguntarem, o que será que eu faço? Obedeço a Deus? Não, eles obedecem o homem.
Santo Senhor. Sabe, irmãos, porque é uma luta pelo poder. Eles querem os seus cargos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Eles querem o seu status. Eles querem a sua condição. Sabe? E para isso, eles resistem à verdade de Deus. Eles resistem à vontade de Deus. Eles jogam a vontade de Deus fora. Então sempre há uma luta pelo poder. Sabe, irmãos, esses são os religiosos que mataram Jesus Cristo. E quantos religiosos desses não estão pregando nos púlpitos hoje, todos os dias? Quantos religiosos desses não estão resistindo à verdade de Deus, sabe, pregando a mentira para manter o poder, o domínio sobre o povo? Glória a Deus, Senhor. Quantos, irmãos? Quantos? Mas Pedro e João não. Pedro e João, sabe, irmãos, eles podiam ir para a cadeia, eles podiam ser açoitados, eles podiam ser mortos, sabe, irmãos, porque eles já haviam sido derrotados pela vontade de Deus. Eles já haviam sido subjugados pela vontade de Deus. Sabe, irmãos, e é isso que nós precisamos entender. Você nunca vai ser um crente de verdade enquanto você ouvir uma determinada vontade de Deus e você resistir a essa vontade de Deus. Glória a Deus, Senhor. Você nunca vai ser um salvo de verdade se você pensa que você pode ouvir a verdade e pode fingir que não ouviu essa verdade. Sabe, irmãos, o que você está fazendo é o que esses religiosos aqui fazem, resistindo à vontade de Deus. Sabe, irmãos, e lutar contra Deus, sabe, irmãos, não adianta lutar contra Deus. Não adianta lutar contra Deus, porque se Deus quiser nos chamar, Ele vai nos chamar. Sabe, ou vai ser da maneira fácil, ou vai ser da maneira fácil, porque dos dois jeitos para Deus é fácil. Glória a Deus. Difícil é para nós. Então os crentes entendem que a vontade deles são subjugadas pela vontade de Deus. Qual é a diferença dos apóstolos para esses fariseus aqui? A única diferença dos apóstolos para esses fariseus aqui é que os apóstolos foram rendidos aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tiveram as suas vontades subjugadas pela vontade de Deus. Sabe, irmãos, eles não estavam preocupados com o que ia acontecer, eles não estavam preocupados com seus cargos, não estavam preocupados com as suas circunstâncias, não estavam preocupados se as pessoas iam gostar ou se as pessoas não iam gostar. Sabe, irmãos, eles não estavam entrando numa luta sobre uma luta de poder, mas quem resistia a eles estava resistindo ao próprio Deus. Santo Senhor. Quando nós defendemos a verdade de Deus, sabe, irmãos, quando nós falamos uma verdade da palavra de Deus, sabe, é Deus falando. Glória. Mas quando nós deturpamos alguma vontade de Deus, somos nós resistindo à própria vontade de Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, por isso que é tão grave uma meia-verdade. Glória a Deus. Por isso que é tão grave um meio evangelho, porque estamos resistindo a Deus, estamos resistindo à vontade de Deus. Por isso que é preciso buscar sempre a pureza da verdade de Deus. Glória a Deus, Senhor. Uma gota de veneno em 2 litros de água, sabe, irmãos, pode não matar alguém, mas se você continuar tomando todo dia 2 litros de água com uma gota de veneno, todo dia 2 litros de água com uma gota de veneno, cedo ou tarde aquilo vai afetar o seu rim, cedo ou tarde o seu rim vai parar e você vai acabar morrendo. E é isso que muitos crentes fazem. Muitos crentes acham que uma gota de veneno não vai fazer mal. Sabe, irmãos, muitas pessoas acham que se ouvirem a mentira e a verdade, elas acham que não vão ser influenciados pela mentira. Se você ficar ouvindo a mentira vai influenciar você. Glória a Deus. Assim como nós ouvimos a verdade e a verdade nos influencia. Glória a Deus, Senhor. E era esse o comprometimento de João e esse o comprometimento de Pedro, a verdade. Glória a Deus. A verdade, irmãos, e é esses ensinamentos que essa passagem nos passa. Glória a Deus. Eles curaram aqueles homens e em nenhum momento eles pegaram o mérito para si mesmos. Glória a Deus. Sabe quantas igrejas estão cheias e muitas vezes os pregadores estão sendo exaltados por causa da igreja estar cheia, quando eles deveriam dizer, não, é Deus que está chamando, é Deus que está movendo, é Deus que está trazendo. Quantas vezes as pessoas estão dizendo, não, é que esse pregador aí é muito bom, é que esse pregador aí é muito usado, é porque esse pregador aí, sabe, irmãozinho, por que isso acontece? Porque o próprio pregador está direcionando as pessoas a ele próprio. Glória a Deus. Pedro e João não.
ele sabia que devia direcionar as pessoas a Deus. Sabe, irmãos, então quando você falar da palavra de Deus para alguém, direcione essa pessoa a Deus. Glória a Deus. Pregue o evangelho da verdade, o evangelho do arrependimento. Sabe, Pedro não usou de delicadeza para falar com eles, mas a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo falando da verdade de Deus. Sabe, muitas vezes o importante não é como nós falamos, mas sim estarmos falando, sendo movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. E quando nós nos voltamos para a verdade, sabe, irmãos, é o Espírito Santo falando através de nós. Glória a Deus, Senhor. Mas não dá para o Espírito Santo falar com alguém que diz meias verdades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então aquele homem foi curado e eles tiveram que deixar Pedro e João ir embora. Santo Senhor. A vontade deles era matar Pedro e João, mas eles não podiam, porque todo o povo estava observando, eles temiam o povo, sabe, irmãos, e Pedro e João foram embora. Mas mais para frente, nos próximos capítulos, tem dois homens, dois apóstolos, e eles pegam aqueles dois apóstolos e eles açoitam aqueles dois apóstolos. E qual é a reação daqueles dois apóstolos quando eles são açoitados? Eles ficam contentes, eles ficam alegres, porque eles se enxergam dignos de sofrer pela causa de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Será, irmãos, que nós nos sentimos dignos de sofrer pela causa de Jesus Cristo? Santo Senhor. Será que quando alguém nos calunia, será que quando alguém fala mal de nós, quando alguém mente sobre nós, será que nós nos alegramos, irmãos? Santo Senhor. Quantas pessoas se preocupam tanto com a sua imagem? Glória E se alguém falar mal delas, nossa vida é essa, pode entrar em depressão. Glória a Deus, Senhor. Sabe, os apóstolos não. Sabe, quando eles eram caluniados, eles eram açoitados, eles ficavam contentes. Ó, eu estou contente que eu apanhei, eu fui açoitado, sabe, porque eu fui achado digno de sofrer, de padecer pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, olha só o que estar na verdade, o que ser cheio do Espírito Santo implica. Glória a Deus. Não vai ter status para ninguém. Glória a Deus. Não vai ter honra para ninguém. O que vai ter é luta, perseguição e prova. Glória a Deus. Mas estando em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, Senhor. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.